Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Lembrando que recebemos o apoio da Caixa de Benefícios da Polícia Militar. Mando um grande abraço à nossa querida presidente Coronel Maria Costa, da editora Última Rácio e também dos estúdios da B2 Move. E hoje eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio nosso querido amigo Dr. Alexandre Paturi, secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, meu amigo, Coronel Luciano. É uma satisfação estar aqui. Sei do grande sucesso do teu canal. Sei que é um canal eclético, mas sei que o público, ele é um público especial, é um público de policiais, membros da segurança pública, e eu me sinto muito à vontade de falar para eles, porque a gente defende a sociedade, mas a gente defende quem trabalha na segurança pública. O nosso foco sempre é a sociedade, mas a palavra dirigida hoje é para os nossos amigos, nossos irmãos da segurança pública, os policiais que trabalham dia e noite e que visualizam bastante o seu canal. Então é importante esse espaço qualificado e estou aqui à disposição. Muito obrigado, doutor. E eu percebo lá que o senhor sempre está curtindo, né? Sempre está acompanhando o nosso canal. É uma honra ter o senhor como seguidor, né? Eu também o sigo. Parabéns pelo trabalho que tem desempenhado à frente, né, da Secretaria Executiva. Lembrando também que o doutor Paturi é delegado de Polícia Federal. O senhor ingressou em que ano na Polícia Federal? E como o senhor chegou à Polícia Federal, doutor Paturi? Na realidade, a história é longa, né? O concurso que eu fiz foi em 2004, ingressei em 2006, porque tem aquele delay, né, de chamar as turmas, mas, na realidade, eu sou baiano. Em 96, eu casei e fui morar no Pará, trabalhei 8 anos no Pará. Minha primeira faculdade ela foi de processamento de dados, eu trabalhei com informática há algum tempo. Depois, quando cheguei no Pará, terminei fazendo direito e lá fiz o concurso. Comecei como advogado, mas eu não sou um bom comerciante não, então eu era péssimo para cobrar. Eu acho que talvez não desse certo como advogado nesse sentido, mas gosto muito do direito e fiz concurso. Fiz concurso para Brasília, na época para o Ministério Público da União, e fiz o concurso da Polícia Federal. Como eu fui chamado primeiro para o Ministério Público da União, trabalhei aqui no MPM por 1 ano e logo na sequência fui chamado para a Polícia Federal. Então isso foi em 2005 quando eu cheguei a Brasília. Interessante, né? E o senhor teve a oportunidade de servir em que unidades aqui na Polícia Federal? Na Polícia Federal, a minha vaga, ela na época do concurso, que era por nota, né, era para Porto Seguro. Mas como eu já tinha alguma atuação também na parte de administração e logística, e terminei ficando aqui na sede, né? Só que no início da vida aqui na sede, isso em 2006, era aquele momento das grandes operações. Então, era lotado aqui em Brasília, mas praticamente não ficava em Brasília, né? Viajava muito, tinha meses assim da gente viajar para 9 estados, por exemplo. Então, era um momento bem ativo nessa questão das grandes operações. E era sediado aqui, mas trabalhava muito nos estados, né? Secretário, o senhor falou essa questão, ainda mais a gente sabe que o policial federal, em virtude até da função, ainda mais no início da carreira, obviamente no início e no final também, né, viaja muito. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra na Universidade de Brasília de uma doutora que ela estudava autoextermínio, e à época, né, eu não sei se ainda hoje os números são nesse sentido, caminhava que o maior número de autoextermínio era de policiais federais, à época, no estudo dela, e um dos motivos era justamente esse deslocamento, né, constante da sede, a questão de não estar tão próximo dos familiares, e isso também auxiliaria no adoecimento mental dos policiais, né? Como é que o senhor enxerga essa questão da saúde psíquica dos nossos policiais? Nós tivemos, infelizmente, recentemente um relatório do Ministério da Justiça que revelou de 2022 para 2023 nós tivemos um aumento de mais de 30% no número de autoextermínio de policiais. E eu creio que, obviamente, não só a pressão do dia a dia da atividade policial, o risco, né, ainda tem no caso dos policiais federais, essa constante movimentação e afastamento dos seus familiares, né? Eu sei, Luciano, que esse assunto ele é polêmico. Existe até
protocolos de não divulgação, mas assim, deixando claro que não vou falar de casos concretos. A gente não trata de casos concretos. Até para que não haja aquele efeito copycat, né? Aquela Exato. questão do incentivo. Mas esse assunto ele tem que ser tratado. Esse assunto ele tem que ser abordado. Nós temos que perder o pudor, o medo de falar desse assunto, porque não é só na Polícia Federal. Em toda comunidade policial a gente enfrenta esse problema. É um problema talvez voltado à perda de laços com a família, dificuldades financeiras. Eu acho que qualquer servidor público, qualquer policial que entre para a corporação, eu acho que os primeiros cursos que ele deveria ter era curso envolvendo questões financeiras, questões econômicas, questão de planejamento familiar. E alguém pode até dizer, poxa, planejamento familiar, mas acredite, se você tem um planejamento familiar, se você tem uma estrutura familiar, há contenções que podem, de alguma maneira, resguardar, evitar que você entre por esse caminho que muitas vezes é um caminho sem volta. Problemas financeiros que pressionam, problemas de laços, às vezes problemas, inclusive, de religião. E olha que não tô falando de religião em si, mas assim, você tem que acreditar em alguma coisa. Eu sou católico, mas assim, como um bom baiano, eu morava ali perto da Igreja do Bonfim e meu pai espírita, eu católico, tomava até um banho de pipoca, acho que uma vez a cada 2, 3 meses, mas assim, você tem que acreditar em alguma coisa. Quando você perde o laço, quando você perde o sentido, eu acho que isso também contribui. E no caso específico da polícia, agora eu queria falar da nossa polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros também, mas principalmente a polícia militar. Essa perda de laço. Eu acho que antes a gente tinha uma afinidade maior, um pertencimento maior com a comunidade. Eu não estou falando de não gostar da polícia, porque, poxa, todo mundo que eu conheço gosta da polícia, dá o sangue pela polícia. O cara tá ali para se doar, o cara tá ali para arriscar a vida dele. Mas assim, recentemente, acho que a gente estava até num evento juntos, as pessoas dizendo, poxa, a gente almoçava junto. E hoje em dia cada um almoça num canto. A gente chega no batalhão, já empenha lá, pega uma viatura e já sai imediatamente. Nós não sentamos mais para conversar. Nós não sentamos no clube para poder jogar a conversa fora, tomar uma cerveja, conversar alguma coisa. Então, assim, a gente, de alguma maneira, isso é um mal da sociedade atual. É um mal, inclusive em outras corporações, até quem faz teletrabalho, a gente está perdendo o laço com as pessoas. E olha, às vezes, melhor que um psicólogo, melhor que um psiquiatra, eu não estou dizendo que eles não são necessários, eles são necessários sim, mas é um amigo. Perfeito. É você compartilhar uma angústia sua. E aí, voltando à questão da Polícia Federal, logo quando você passa no concurso, faz academia, você é lotado fora do seu domicílio. Muito provavelmente você vai lá para a fronteira e você perde um pouco essa questão do laço com a família, você tem às vezes alguma dificuldade de relacionamento, os seus amigos estão longe, então isso de alguma maneira contribui para os problemas de saúde mental. E infelizmente, às vezes quando isso é somatizado e você não tem nenhuma válvula de escape, termina às vezes tendo péssimas ideias e aí vem o efeito de arrasto. Quando alguém ouve que alguém fez alguma coisa que você já pensou em fazer, aí você começa a perder as contenções. Então, assim, são inúmeras variáveis, mas eu acho que essa é uma das que poderia ajudar a explicar todo o complexo sistema, todo o complexo problema. Secretário, o senhor foi pontual, como sempre, né? E até a gente estava conversando aqui antes do programa. Uma característica muito do Dr. Alexandre Pattori, quem já acompanhou os vossos discursos, né, nas formaturas policiais, militares, Corpo de Bombeiro e outras forças, sabe como o Dr. Pattori sabe articular bem as ideias, né, trazendo para o caso concreto situações
até pela experiência, pela vida, até tem o Dr. Patori tem características de um acadêmico, gosta da literatura, gosta de estudar. Isso é importante para que a gente promova a reflexão, Dr. Patori. A gente precisa, nós como gestores, né, que estamos à frente de efetivos, né, temos as nossas responsabilidades, precisamos guiar a nossa tropa, por assim dizer. E o senhor falou muito bem dessa questão da artificialidade da vida, né? Eu até já comentei aqui, né? Se a gente for fazer uma enquete com 10 pessoas, perguntando a elas no final do dia se quando elas se levantaram, elas tiveram a oportunidade de olhar para o céu, né, quando saíram de casa, de olhar para uma planta que estava no seu jardim, e a gente passa batido, não só perante a natureza, mas perante até os nossos, né, os familiares. E de fato, a mecânica da atividade policial mudou muito. Antigamente, a gente tinha que chegar no quartel mais cedo para pegar o armamento, convivia, né? No caso daqueles que trabalhavam no serviço administrativo, trabalhavam o dia inteiro, tinha um rancho, almoçava juntos, ou ia para um restaurante. E hoje a gente perdeu muito esses pontos de contato, né? Até as guarnições, né? A gente sabe que tem um serviço voluntário, muitos policiais trabalham com equipes em que não é do trabalho cotidiano, né? Na Polícia Civil a mesma coisa, né? Às vezes o policial ele vai trabalhar numa DP, uma unidade que nem conhece lá os demais servidores. Então, a dinâmica atual tem proporcionado esse afastamento entre as pessoas. Então, eu creio que o caminho que o senhor indicou e sempre tem indicado nas falas do senhor, nas diversas reuniões que tem sido tratada a questão da saúde, né, mental dos policiais, é justamente nós encontrarmos soluções para que a gente possa promover uma integração maior entre os nossos servidores e não só também com a comunidade, né? A gente tem, dentro dessa concepção de policiamento moderno, o uso exacerbado da viatura, né, para alcançar um espaço geográfico maior, com diminuição de efetivos, e a gente está perdendo esse contato do policial, um pouco esse contato do policial com o cidadão na rua, que alimenta o policial também. É da essência do policial, especificamente, mais ainda o policial militar que está no policiamento ostensivo, essa cultura de estar em contato com a comunidade, com a sociedade. Então, a partir do momento que a gente também restringe esse contato com a comunidade, a gente percebe que esse policial, obviamente, ele pode ter uma tendência a um isolamento, né, e sofrer de questões psíquicas. Então, acho que o senhor foi... Acho não. Entendo que o senhor foi muito pontual. E só para enfatizar uma coisa, eu te chamo de Luciano, me chama de Patori, senão eu vou chamar Coronel Luciano. Fica muito à vontade, doutor. Luciano, olha só, doação, isso eu vou até falar para o público da gente aqui, ó, doação é remédio. Doação é remédio. A vida, a gente costuma falar, a gente faz aquela relação, a vida, a morte. Já falei isso inúmeras vezes quando eu tive a oportunidade. O contrário de vida não é morte, não. O contrário de morte é nascimento. Vida é o que está no meio. Vida é trajetória. E o sentido da vida, várias pessoas falaram isso. Só para quem acredita em Jesus, eu particularmente acredito, né? O maior ensinamento dele é doação. E doação é remédio. Doação é remédio. Tá pensando em fazer alguma besteira? Ajude alguém. Você não vai estar ajudando alguém, não. Você vai estar ajudando a você mesmo. E para mais do que a doação, para mais do que se doar, dá para fazer uma relação do feito e perfeito. É doar e perdoar. Perdoar é mais do que doar. E às vezes você precisa perdoar alguém da família. Você precisa se perdoar das besteiras que eventualmente você pense. Você puder ajudar um colega, meu amigo, quando você estende a mão e puxa um colega do fundo do poço, é uma satisfação. É uma satisfação. E tem tantos colegas que estão com problema e a gente fica estigmatizando. Pô, aquele cara ali não tem jeito, não. Mas tem jeito, sim. Tem jeito, sim. Ajude ele porque pode ser contigo. E um dos problemas financeiros, em relação até à primeira parte da minha fala, a gente tem que buscar algum mecanismo que faça o policial perder o medo de procurar ajuda. Porque não dá para a gente ser ingênuo, a gente sabe o que acontece, mas a gente não quer falar,
mas muitas vezes ele não procura ajuda porque ele não quer perder o serviço voluntário, ele não quer perder o dinheiro, porque senão ele vai entrar numa espiral muito pior. Parecendo lá o inferno de Dante, né? Você vai nas camadas do espiral e cada vez que ele tenta, ele piora. Então, assim, a gente, como Estado, tem que buscar uma alternativa. Eu não posso dizer para ele, meu amigo, se você procurar o serviço médico, a gente vai tirar a tua arma e você não vai fazer serviço voluntário. A gente tem que buscar alternativa. Porque essa pessoa não pode trabalhar doente, ela não pode trabalhar com medo de procurar o Estado, mas ela também não pode estar nas ruas, principalmente numa situação de eventual enfrentamento. Então, de alguma maneira, a gente tem que dizer, olha, procure o Estado, ninguém vai tirar aquele valor que está sustentando talvez a tua família, a tua dignidade, mas talvez esta pessoa possa atender algum tipo de serviço que não precise necessariamente ser um serviço policial estrito sensu, mas um serviço policial administrativo, um serviço policial que atenda a comunidade. Não sei, mas a gente tem que buscar alternativa, porque a gente sabe que um dos problemas é o medo, é o problema financeiro, é o problema familiar que está empurrando o policial para o abismo. E a gente não vai empurrar ele, a gente tem que resgatar. E isso é um exercício que o Estado tem que fazer. Nós somos os responsáveis por isso. E nós temos que buscar alternativas. Perfeito, secretário. É interessante mencionar, assim, até pela minha experiência nesse quase um ano na Secretaria de Segurança Pública, não tinha tido a oportunidade, até já falei aqui que eu acho que todo oficial tinha que passar pela Secretaria de Segurança Pública, nem que ser primeiro para compreender como funciona o sistema, um olhar mais de cima, com toda a estrutura, com os órgãos de segurança pública, mas também ter a ideia da preocupação que essa instância tem com as suas forças. E a demonstração é essa, né? A reflexão que o senhor faz aqui. Constantemente nós temos nas reuniões da Secretaria de Segurança Pública assuntos como este, vários outros que afetam as categorias profissionais, né? E também a sociedade, nessa preocupação da Secretaria tentar, né, de alguma forma, auxiliar as forças, né, de forma integrada e conjunta, visando superar questões como essa, né, do adoecimento policial. E o senhor, como 02, né, da Secretaria de Segurança, doutor Paturi é muito atuante, né, está à frente também naquilo que a gente pode chamar da parte operacional da Secretaria, que é a Secretaria Executiva de Segurança Pública, né, que está muito vinculada à parte operacional das forças, né, e o senhor muito atuante, né, até brinquei no carnaval, falei pro doutor, acho que é porque é baiano, né, gosta de carnaval, mas todo dia, né, estava nas operações, nos diversos eventos que aconteceram, né, no Carnaval do Distrito Federal. Então, e nós tivemos, né, nesse ano números muito positivos em relação ao ano anterior. O Carnaval, de fato, de Brasília nesse ano foi muito seguro, né, e graças a esse acompanhamento. Então, secretário, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa dinâmica, né, dessa experiência que o senhor está tendo como 02 da Secretaria de Segurança, assessorando o doutor Sandro Avelar, e também, né, magiado ali, né, na parte administrativa pelo nosso querido amigo Coronel Ângeles, né, que fica à frente da parte administrativa, o senhor à frente da parte operacional. Então, eu gostaria que o senhor falasse dessa experiência. Estamos entre amigos competentes. Olha que isso é difícil na administração pública, né? Porque ou você tem amigo ou tem aquele servidor competente. Quando você consegue juntar os dois, é uma maravilha. Eu vou fazer um apanhado das operações, falar do Carnaval, falar da questão da violência doméstica, que foi uma preocupação do Carnaval, o assédio, mas não posso deixar de falar dos 64 anos de Brasília, que nós já estamos com o protocolo fechado. Esse protocolo, construção lá da SOP, várias mãos, várias IOAs, organizações, e eu sou baiano, o sotaque não nega, mas assim, eu sou filho de Brasília. Eu sou filho de Brasília. Filho adotivo, mas sou filho de Brasília. E filho adotivo é filho, né? Isso eu lembro até numa entrevista que alguém disse, você é baiano e tal. Eu disse, olha, eu sou de Brasil, filho de Brasília. E o interessante é que o filho adotivo, para o pai,
Todos são filhos. Exato. Mas o filho adotivo, quando é adotado mais velho, ele tem uma sensação de gratidão que eu acho que nem um filho biológico tem. Então, a sensação que eu tenho de gratidão por Brasília. Então, nós já estamos com os eventos todos, essa integralidade, essa participação de todos dos órgãos, das secretarias, do governo, da sociedade civil. Isso é determinante. E isso foi determinante no Carnaval. No Carnaval, nós não tivemos nenhum caso, nenhuma morte, nenhuma facada ligada diretamente à questão do Carnaval. Claro que outras coisas acontecem durante o período, mas nenhuma. E vou dizer uma coisa, Coronel Luciano, o empenho das pessoas, o empenho da sociedade foi determinante para isso. E essa é a temática, é essa a linha diretiva do Dr. Sandro, da Secretaria, do Governo do Distrito Federal, da participação ampla, da construção conjunta, da falta de protagonismo. Nós não somos protagonistas de nada, todos nós juntos que fizemos um carnaval de sucesso. E quando eu digo nós, não é só o governo, o Ministério Público. Sabe que no Raparigueiros o Dr. Sabo, a equipe dele, colado no trio. O mesmo trio que teve 10 facadas no ano passado. Eu disse, poxa, doutor Sabo, se eu usar um colete, aí perde a força. Aí eu estou dizendo o quê? Que eu estou com medo? Que a polícia não foi eficiente? Não, a polícia foi eficiente sim. A gente vai ficar lá colado no trio, tem até foto registrada para mostrar. E uma linha de atuação da Polícia Militar que dá orgulho. E a própria imprensa vendo aquilo ali. Teve uma linha na saída da rodoviária, uma linha na entrada da parte dos blocos, helicóptero, drone. Então, assim, olha, foi tão forte a atuação e tão forte a atuação da imprensa que eu vou falar uma coisa que parece até uma piada, mas não é. Alguém veio me reclamar, não vou dizer quem, enfim, dizendo, olha, os homens nem chegaram nas meninas, né? Ficaram com medo. Aí ela, mas era para ficar com medo mesmo. Era para ficar com medo mesmo. Porque é o seguinte, qualquer mulher, naquele momento ali, que reclamasse, que dissesse que tinha sido incomodada, não estou dizendo que ele ia ser preso não, mas ele ia ser chamado, a gente ia conversar, nós não tivemos nenhum caso de assédio. E as pessoas têm que entender que o não é não. Isso não quer dizer que acabou com a paquera, não. Isso é ótimo, é do jogo. Tem que saber chegar, Tem né? que saber chegar. Tem que saber chegar. E é jeito, não é força. Então, assim, as nossas campanhas, elas são campanhas muito incisivas, porque, particularmente, o que tem acontecido com Brasília no último ano, nos últimos 10 anos, os homicídios, coronel, vêm caindo de forma assintosa. Todos os crimes. Nós tivemos, só nesse primeiro trimestre, quase 1.000 roubos a menos. Sabe o que é 1.000 roubos a menos em 3 meses? Um trabalho da Polícia Militar, um trabalho da Polícia Civil. Toda semana a Polícia Civil prende o cabeça de uma organização criminosa. A Polícia Militar nas ruas. Então, assim, tem caído assintosamente. Mas o feminicídio, de alguma maneira, estava numa contramão. Estava. Graças a Deus tem diminuído, mas não há comemoração. Março foi zerado, né? Março não tivemos... Março zerado, mas enquanto tiver uma vítima, a gente não vai comemorar. Porque a história é buscar o feminicídio zero. Então, enfim, não me alongando na resposta, mas essa conjuntura que vem acontecendo, que aconteceu no Carnaval, que aconteceu no 7 de setembro, que aconteceu em todos os eventos, ela de alguma maneira tem mostrado à população. A população tem visto problemas, há problemas. Nós não somos isentos de problemas, nós nunca estaremos isentos de problemas. Aliás, a existência da polícia, ela vem daquele dualismo do bem e do mal. Não quero ser filosófico não, mas se só existisse o bem, a gente seria desnecessário, a gente estaria desempregado. Se só existisse o mal, nós não seríamos desejados. Então esse dualismo histórico, desde que o mundo é mundo, sempre vai ter crime. O que tem que haver é equilíbrio. O que tem que haver é Estado. A gente não pode perder para o crime. A gente não vai perder para o crime. Então, aqui em Brasília, o crime organizado não vai se criar. Aqui em Brasília, não há lugar onde a polícia não entre. Por conta de quem? Da própria polícia que não deixa. Então, esta relação, ela vem sendo trabalhada. E assim, o mérito é todo
da Polícia Militar, da Polícia Civil, da sociedade organizada e da Secretaria de Segurança Pública, que é um mero organizador. É o meio de campo que distribui e consegue, de alguma maneira, juntar, apelar para a integralidade e fazer essa participação funcionar como uma engrenagem desejada. E bem, né, dessa questão da integralidade. E quase que diariamente nós temos, né, uma mesa redonda em que a gente sempre vê ali povoado de atores, de representantes da sociedade civil organizada, debatendo na Secretaria de Segurança Pública soluções para os principais problemas que a gente tem enfrentado, né? Então, e isso é muito importante, né? O doutor Sandro, ele dentro dessa percepção de integralidade, não só de integração das forças policiais, de chamar a sociedade civil para participar do processo decisório, chamar os diversos órgãos, né, envolvidos para construir soluções muito concretas, e eu vejo ali, né, e que não ficam no discurso, né, só das ideias, né, do eu acho, eu quero, né, não, a gente percebe que há uma concatenação posterior de atos para dar vazão a tudo isso que é debatido ali. E, obviamente, a responsabilidade do senhor na secretaria que o senhor está à frente é muito caminhando nesse sentido. Gostaria também de falar essa questão do carnaval. Brasília, Distrito Federal, tem ampliado consideravelmente. O carnaval tem ganhado grande repercussão e aumentado o número de foliões. Esse ano, e aí é engraçado a gente dizer que o carnaval não foi notícia, entre aspas, né? Porque geralmente o que chama a atenção é a prática de crimes. Como a gente tem percebido também que Brasília tem sido palco de grandes eventos, né, secretário? Shows internacionais, grandes partidas de futebol, um estádio lotado, e a gente não tem tido, graças a Deus, nenhum incidente, mas graças a esse esforço conjunto nós temos uma excelente equipe na SOP, né, com a Coronel Cíntia, né, que a gente manda um grande abraço, e uma grande guerreira, né, ali também, que tem auxiliado o senhor também nessa tarefa, e às vezes a população, ou às vezes nem nós, né, eu mesmo confesso ao senhor que não tinha essa ideia de como a Secretaria de Segurança Pública ela interage com todos os eventos que acontecem no Distrito Federal. E eu sei que essa é uma responsabilidade do senhor, né? Tudo que acontece de evento, seja partida de futebol, seja manifestação, seja show, ele tem a participação ativa. E como você falou, a Coronel Cíntia é uma guerreira. É uma das pessoas mais competentes que eu já conheci. E não é só competência não, porque competência sozinho não adianta de nada. Competência, coragem. Comprometida. É aquela linha do se doar. Você pode se doar de várias maneiras. E a vida dela é a doação naquilo ali, para que tudo funcione bem. E esse trabalho, como eu disse, ali é um grande hub, né? O CIOB, o Centro Integrado lá de Operações de Brasília, ele é um grande hub que junta todo mundo, que conversa com todo mundo, que ouve todo mundo. Como eu disse, a Secretaria de Segurança Pública não é protagonista. Secretaria de Segurança Pública é a integradora. Ela chama, ela conversa, ela envolve, ela gera aquela sensação de pertencimento, aquela ideia de que, olha, eu faço parte da solução. Depende de mim também. E os consegues, esse eu não posso deixar de falar, porque é uma linha muito grande, assim, muito importante para o Distrito Federal, para a Secretaria de Segurança Pública. O próprio doutor Sandro ele investe muito nessa questão do consegue, porque nada mais legítimo do que o consegue apontar os problemas, do que o consegue ajudar a resolver os problemas. Todo o poder emana do povo. Então, não há como afastar o povo das decisões. E assim, a legitimidade que isso dá, o lastro que isso dá, ele é importantíssimo, porque eu acho que até quem comete crimes, na hora que vê a sociedade unida para poder resolver os crimes, ele fica numa situação, no mínimo, desconfortável.
Porque não é a polícia que está entrando numa comunidade, é a comunidade que está dizendo, olha, nós não aceitamos, nós não queremos, nós vamos trabalhar para evitar, para minimizar, para mitigar. E essa participação ela tem sido uma construção desejada, uma construção que nos deixa muito satisfeitos em dizer, em reforçar, reiterar o próprio artigo 144 da Constituição, que diz que segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. A responsabilidade é de todos nós. A polícia, olha aí, ó, última ratio, né? A segurança pública é a última ratio. É a última, é o ponto final. É quando eventualmente as coisas anteriores que deveriam resolver não deram certo, porque segurança pública não se resolve com segurança pública. O que resolve a segurança pública é a família, é a religião, seja ela qual for. Acredite em que você quiser, mas acredite em alguma coisa. E aí, até o ateu, eu acho que a minha visão, assim, fazendo um parêntese, é que Deus deve olhar para cima assim, vendo aquele ateu ajudando uma pessoa a atravessar uma rua e dizer, acha que está me enganando. Porque Deus não quer que você fique professando o nome dele, muitas vezes em vão. Ele quer que você seja ele aqui na terra, que você ajude alguém, que você tenha compaixão de determinadas pessoas, que você possa, de alguma maneira, ajudar alguém. Essa é a intenção. Essa é a crença que você deve ter em Deus ou o que você queira, que você pode ser uma pessoa melhor que ajude outra pessoa. Então, essa relação é uma relação próxima com a sociedade, e sem ela, definitivamente, a polícia não é nada. Secretário, uma outra importante função que eu percebo da Secretaria de Segurança Pública, obviamente na secretaria que o senhor está inserido, no papel que o senhor desempenha, é a questão da mediação. Mediação de problemas que afetam a sociedade. E aí eu dou um exemplo, a questão da população em situação de rua. Como é complexo tomar medidas, né, no campo da segurança pública, envolvendo um assunto, por exemplo, polêmico, que há lados, né? Embora eu entendo que o ideal era que não tivesse lados, mas obviamente há uma percepção da comunidade, da sociedade, dos empresários em relação à população de rua. Há também, dentro de um esforço de empatia, de nos colocar na situação daquelas pessoas que estão naquela condição, e o Estado precisa fazer algo, né? Há também um plano normativo, né? Nós tivemos aí também uma DPF que trata dessa questão e até já foi mencionado aqui no podcast, né? Esse esforço que a Secretaria teve no sentido de tentar modular e equacionar esse problema, que eu vejo está bem equacionado, né? A gente já caminhou uma política voltada a uma política pública efetiva do governo do Distrito Federal voltado à população em situação de rua. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão. É uma situação complexa porque tudo que nos tira da zona de conforto, ela de alguma maneira impede o equilíbrio das nossas ponderações. Então, ninguém se sente confortável em ver uma pessoa na porta de casa, às vezes drogada, às vezes gritando, às vezes abordando, às vezes portando uma faca. Às vezes nu. Às vezes nu. As pessoas de rua, em situação de rua, não vão sumir. Não vão sumir. No mundo inteiro elas existem. Não é um problema do Brasil. Você vai na Europa, vai em Paris, há mais de 10 anos você vê, talvez até mais, uma quantidade maior do que você vê aqui. São Francisco. Problema de drogas, muitas vezes a porta é só de entrada, principalmente com drogas mais fortes, como crack, etc. Então, é um problema de saúde pública, é um problema social, não é um problema de segurança pública. Acreditem, a polícia não vai chegar, pegar uma pessoa a pulso e levar. E não é por causa da DPF, não, é porque não faz sentido. Vai levar para onde? Vai transferir o problema? É um problema social que tem que ser enfrentado desta maneira, como uma questão social. Agora, é claro, você colocou uma pessoa que consome drogas, seja ela por vontade própria, porque é vítima, porque, enfim, o que quer que seja que a tenha levado a entrar nesse mundo que muitas vezes
infelizmente é sem volta. E essa pessoa porta a faca e muitas vezes que ela alega, não, é para eu me alimentar, é para eu me defender, como se isso fosse uma coisa a ser incentivada, e definitivamente não é. Perto de escolas, não dá. Essa conta não fecha. Uma pessoa eventualmente drogada, portando uma faca perto de uma escola, como tem acontecido, não dá para tolerar. Aí a pergunta é para a sociedade. E quando eu falo sociedade, é a sociedade como um todo, seja judiciário, Ministério Público, polícia, sociedade civil, nós. Qual é o mal menor? Então, assim, para mim, o que pode acontecer de pior é uma abordagem, por exemplo, numa criança, a criança simplesmente se desesperar, sair correndo e ser lesionada, ser morta. Isso é intolerável. Isso é intolerável. Então, baseado nisso, algumas ações estão sendo discutidas com o STF para dizer, olha, nós precisamos de uma situação de equilíbrio. As pessoas que estão na rua há muito tempo e provavelmente ninguém vai resolver esse problema do dia para a noite, se é que esse problema algum dia haverá solução. Mas há uma situação de equilíbrio. Olha, ninguém quer fazer uma política higienista de tirar essas pessoas da rua a pulso, não é isso. Mas não dá para elas ficarem perto de alguns lugares, muitas vezes consumindo, como eu disse, drogas e ameaçando crianças, idosos, pessoas que não têm a mínima condição de se defender. Então, essa equação é uma equação dura, mas que a polícia está ali para apoiar. Mas é uma questão muito mais social do que de segurança pública. Doutor Paturi, uma outra questão também, e a gente percebe nesse plano operacional, que é a questão da proteção da mulher, do monitoramento, né? E outras práticas que têm sido feitas, outras políticas de segurança públicas que têm sido implementadas pela Secretaria de Segurança Pública e, de fato, né, o olhar tem que ser sempre no sentido de zero, né? Zero feminicídios. Em março, como eu falei, ainda bem não tivemos nenhum caso, espero que em abril esse número se repita, mas a gente tem visto que as forças têm se movimentado nesse sentido. A Secretaria de Segurança Pública tem uma série de ações, projetos e programas voltados ao tratamento dessa questão. Eu gostaria que o senhor mencionasse um pouco o que tem sido feito pela Secretaria nesse sentido. Olha, a ligação da Secretaria de Segurança Pública com todas as secretarias ela é muito próxima, mas especialmente com a Secretaria da Mulher, especialmente com a Secretaria de Educação. E com a Secretaria da Mulher, a secretária Gisele, tem horas até que o pessoal acha que a gente trabalha na Secretaria da Mulher, mas assim, a ficção jurídica, né, da divisão do Estado, todos nós trabalhamos no mesmo lugar. Exato. De alguma maneira. Mas assim, são várias campanhas que a gente tem feito. Coronel, assim, essa abordagem ela é uma abordagem complexa, porque as medidas protetivas elas efetivamente funcionam. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de citar. A gente teve uma reunião com 43 juízes e a gente reforçou: medida protetiva salva. Quando as pessoas falam que não salva, é desconhecimento, é ignorância. Ignorância não é no sentido pejorativo, não. Ignorância de não saber o que está falando. Porque a chance de uma mulher que tem uma medida protetiva e respeite essa medida protetiva, e nesse ponto eu vou abordar daqui a pouco, ser acometida de um infortúnio, de morrer, é menor do que ela se envolver num acidente de trânsito aqui no DF. É muito baixa. Agora, às vezes, a pessoa quer pegar a exceção. Não, às vezes ela não respeita por algum motivo a própria medida protetiva. E não estou revitimizando, mas é porque ela precisa de uma rede de apoio familiar e de amigos. Mas assim, as campanhas elas têm funcionado de um jeito. Só que a preocupação, e aí é outro tema complexo, é a questão dos reincidentes ou das pessoas que têm várias anotações criminais. Um dos casos de feminicídio neste ano, a pessoa tinha 11 anotações criminais. Aí eu te pergunto, qual é a campanha que vai alcançar um elemento que já tem 11 anotações criminais?
ele está pouco se importando para a justiça. Ele está pouco se importando, às vezes, para a mãe do próprio filho dele. Então, esse tipo de pessoa tem que ter uma avaliação um pouco mais recrudescida do Estado, de efetivamente tirá-lo de circulação. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia à questão do encarceramento, porque eu sei que o encarceramento não deu certo, mas o desencarceramento desenfreado também não está dando certo. Concordo. E a pessoa tem que ter um equilíbrio. Então, há uma gradação. E aí, mulheres, prestem atenção nos detalhes. Prestem atenção nos detalhes. É a mesma coisa do bullying, que talvez seja um assunto que a gente converse mais tarde. Eu vejo muita campanha de enfrentamento, mas eu não vejo campanha de fortalecimento na questão do bullying. Aí, fazendo um paralelo, meninas, se fortaleçam. A gente fala sempre, não olhem seus príncipes e não visualizem príncipes onde vocês encontram sapos. Se a pessoa te deu um empurrão, se a pessoa te deu um soco, não aceite. Não aceite. Porque dificilmente vai ser o primeiro, só o primeiro, né? É uma gradação. Olha, nenhum incêndio começa grande. A gente sempre fala isso. É uma gradação. E aí começa com uma piada sem graça, depois um tapa, depois um soco, depois uma facada. É progressivo. Então, assim, isso vai te levar para o cemitério. Isso vai te levar para o cemitério. Então, você tem que ter a noção, se fortalecer. Amigas, ajudem a questão da doação. Não permita. Não discuta. Família, não aceite. Vizinhos, liguem 190. Denuncie. Metam a colher. Ninguém quer que o vizinho seja um herói. Ninguém quer que você se coloque numa posição de perigo. Mas ligue. Você está salvando uma vida. Então, esse complexo de ações tem reduzido. Graças a Deus, nós diminuímos muito. Mas a luta continua. A luta é eterna. E a gente está sempre vigilante e estamos trabalhando duramente com as campanhas. Inclusive a campanha do Não ao Covarde de não tenham amigos que batem mulheres. Não tenham amigos. Eu não aceito. Não aceito. Não aceite a piada sem graça. A campanha foi um sucesso, né, doutor? Foi um sucesso. É uma campanha e é uma questão cultural. Se você não conseguir atingir culturalmente, você não vai evitar, porque é um histórico de anos, milhares de anos, desde que o mundo é mundo, há essa questão da força primeiro conseguir subjugar e depois é uma questão de consciência e agora a gente está tentando equilibrar. Secretário, na fala do senhor percebo e é a percepção, né, da questão de uma segurança pública participativa, humanizada, integral, né? Justamente tentar convencer a sociedade de que ela tem um papel fundamental no processo de garantia da lei e da ordem, né, de uma segurança pública efetiva, né? Então, todas as falas do senhor, e a gente percebe que as campanhas têm esse objetivo de esclarecimento, no sentido das pessoas se doarem na proteção do outro, de denunciarem, né? A gente tem vários grupos de WhatsApp pelo Brasil inteiro, né, de segurança participativa, em que cada um também tem o cuidado com o outro, né? Então, se a gente conseguir ter sucesso nesse convencimento para que a sociedade se sinta mais parte da solução e não aponte somente à polícia essa responsabilidade, e não é que a secretaria, né, as forças policiais estão querendo se desresponsabilizar de modo algum. É tentar convencer a sociedade de que ela está de portas abertas para um debate, né, adequado, inteligente e participativo, para que a gente encontre soluções legitimadas pelo interesse da comunidade, que é quem paga os impostos, né, quem mantém essa máquina rodando, para que a gente possa, de fato, melhorar a entrega, né? E eu percebo, secretário, não tenho a menor dúvida de que esse é o caminho. Assim como, e a gente sabe, né, até pela essência do trabalho que o senhor faz, né, o tenente-coronel Jaziel esteve aqui, que está à frente da SUBISP, fazendo essa integração das diversas políticas de segurança pública que são levadas a efeito pela Secretaria de Segurança Pública e pelas forças policiais. Tem alguns pontos específicos, quando a gente avança um pouco na criminologia, né, doutor Patrulha, estuda um pouquinho, né, a respeito dessa questão.
A gente sabe que medidas isoladamente, por exemplo, de aumento da população carcerária, diminuição da maioridade penal, criação de novos tipos penais, agravamento de pena, necessariamente de forma isolada, isso não vai resolver o problema. A gente tem que ter uma equação mais ampla, obviamente se atentando para essas questões, né, se utilizando de um debate de todo o sistema de segurança pública envolvendo a sociedade, e o senhor falou, não é desencarcerando que a gente vai resolver o problema, né, através, por exemplo, do Instituto da Audiência de Custódia, porque os presídios estão cheios. Então a gente precisa pensar de forma, obviamente, não somente, não apenas, ou influenciado pelo populismo penal, por aquilo que a gente vê na mídia, por pessoas que, entre aspas, são aqueles chamados policiólogos de plantão, ou pessoas que querem se aproveitar desse discurso de forma política, né? Ou com outras intenções não muito republicanas. E a ciência policial, né? A secretaria, né? O senhor tem à frente também uma subsecretaria que cuida da análise criminal. Então, tudo isso que a gente e que a Secretaria Pública tem feito, também ela é orquestrada muito pela criminologia, pela ciência policial, pelas ciências que, querendo ou não, se comunicam, né, com a segurança pública. Esse assunto ele é bem espinhoso, né? Mas assim, eu não tenho me furtado a defender algumas posições, algumas outras apenas coloco dados para que haja uma avaliação, né? Eu sempre sou pelo equilíbrio, mas é claro que eu tenho uma posição a respeito desse assunto. E o equilíbrio no seguinte sentido. Primeiro, dar luz aos fatos. E a gente entender os fatos como eles realmente ocorrem, não como a gente quer que ele ocorra. Aquela visão da cognição, né? Eu lembro daquela entrevista lá com, enfim, alguém que foi lá na Câmara dos Deputados. Então, a gente muitas vezes está discutindo alguma coisa porque a gente não tem a cognição de entender exatamente o contexto. Você falar que a população carcerária do Brasil é alta, em que sentido? Números absolutos ou proporcionais? Exato. Porque, se não me engano, acho que ano passado, ou retrasado, enfim, os Estados Unidos fez uma liberação que, em quantidade de números absolutos, era a totalidade da população carcerária do Brasil. 600, 800 mil, não lembro de cabeça exatamente a quantidade, mas assim, a política de encarceramento não deu certo, não concordo com o encarceramento, não gosto de briga, acho que muitas vezes a pessoa tem condições de atuar ou responder de outra maneira. Às vezes dói até mais no bolso do que na questão da restrição da liberdade. Não concordo que seja uma universidade do crime, quer dizer que o PCC, por exemplo, o Comando Vermelho ou qualquer organização criminosa precisa de alguém preso para poder recrutá-lo. Ele faz isso aqui na rua. Ele faz isso na rua. Não é agora, criminoso de baixa periculosidade tem que ser preso? Não. Mas tem que buscar alternativas dele responder e pagar por isso. Agora, liberar ou não prender pessoas que já cometeram 2, 3, 4, 5 crimes, isso é um assinte. Isso é você desprestigiar o ordenamento jurídico, isso é você acabar com qualquer possibilidade de repreensão ou pelo menos de temor do crime. A questão do furto de cabos, olha, isso me deixa assim tão, não vou dizer preocupado, vou até tomar conta aqui do que eu falo, que eu não quero responder com emoção. Mas quando eu vejo alguém cobrando a segurança pública, a polícia militar, a polícia civil, em dizer, na Asa Norte, novamente estamos sem energia porque teve furto de cabo. Poxa, tem gente que foi presa 15 vezes. 15 vezes. Coloca uma câmera. Você acha que uma pessoa que foi presa 15 vezes tem medo de uma câmera? Essa pessoa ela tem que, infelizmente, ser separada da sociedade e colocada em algum lugar, porque ela solta, mesmo sendo um crime de baixo potencial ofensivo, que não tem uma letalidade como um roubo, mas ela já fez isso 15 vezes. E aí fica aquela posição esquizofrênica de dizer, olha,
a polícia não faz nada. Como a polícia não faz nada? Como a polícia não faz nada? Isso às vezes também atinge até na saúde mental dos colegas. Você sabe porque você sai à rua para você resolver um problema. Aí você resolve o problema, daqui a pouco a pessoa está na rua. Aí você resolve o problema, a pessoa está na rua. E presta atenção, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui daquela frase fácil de que a polícia prende e a justiça solta. Não é isso. Definitivamente não é isso. Quem solta é a legislação. Tá? O juiz, às vezes, é tão refém quanto nós. Refém da legislação. Então, assim, eu sei que há uma gradação, há uma relação de periculosidade. Se não tem presídio suficiente, não construa mais presídio, porque o problema é o seguinte, você vai colocar essas pessoas que cometeram 10 vezes o mesmo crime, aí... Ou então vamos tolerar, vamos aceitar e não vamos reclamar mais. Esse tipo de análise que tem que ser feito. Nós somos reflexo da sociedade, nós fazemos o que a sociedade quer. E a sociedade ela é representada pelo legislativo. Quem está lá na Câmara dos Deputados representa nós todos. Se eles, em nosso nome, dizem que essa pessoa merece ficar solto, ok, toleremos e não reclamemos. Ou a gente tem que discutir e buscar uma situação de equilíbrio. Carceramento, como eu disse, não deu certo, desencarceramento desenfreado e sem uma análise mais profunda, sem uma avaliação da repercussão dessa pessoa solta, também não está funcionando. Vamos buscar talvez um equilíbrio, que eu não sei qual é, mas que tem que ser discutido. Secretário, o senhor falou e me chama muita atenção, e aí eu volto a mencionar a questão da ciência policial. Né? A gente está em pleno século XXI, em que acabou, sempre falo aqui, aquela época do eu fiz porque quis. Né? Então hoje, querendo ou não, mais do que nunca a polícia precisa justificar suas ações, justificar por que está tirando policiamento de um local e colocando em outro, por que está desativando um posto policial, porque o efetivo foi remanejado e pronto, está aí, é a nossa sociedade. E a gente tem um aparato de disciplinas, um aparato teórico, não só brasileiro, mas em diversas nações que já há muito tempo têm se dedicado à ciência policial, a estudar o fenômeno da violência e da criminalidade, justamente para orquestrar suas ações dentro de uma dinâmica adequada e que justifique o porquê que a gente está tomando determinados caminhos, né? Dentro dessa discussão sobre o sistema de justiça criminal, questão de saidinha, a questão da criminalização ou descriminalização do uso das drogas, o que a gente percebe é que nós, policiais, e aí faço também menção, o senhor, um policial federal, nós somos, e acadêmico também, mestre, nós somos muito alijados desse debate, seja nas universidades, seja no Congresso. Então, a gente percebe que a categoria policial, a gente tem inúmeros cientistas, né, sobre segurança pública e ciência policial dentro das forças policiais que podem contribuir muito para com o debate e um caminho seguro, né, livre de falácias, de ideologias, de partidarismos. Mas o que a gente ainda percebe é que não há um convencimento dessa academia, né, por assim dizer, no sentido de valorizar os recursos humanos e essa produção de conhecimento que sai de dentro das forças policiais, né? E eu tenho a honra de fazer parte do conselho editorial da revista Brasileira de Ciência Policial, que é uma referência da nossa querida Academia de Polícia Federal, em que eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos conjuntos, né? E é um grande referencial a academia nesse sentido de luta pelo reconhecimento das ciências policiais, né? De que a polícia assuma esse protagonismo. Eu gostaria que o senhor falasse, mencionasse como é que o senhor enxerga a participação hoje dos policiais nesse debate público, nessa entrega de soluções hábeis a gente enfrentar a questão da violência e da criminalidade no Brasil. Olha, eu acho que a gente está mudando bastante porque, de alguma maneira, a gente tem participado mais ativamente nas universidades, nas discussões, nos debates, na imprensa. Eu acho, particularmente, um absurdo essa etiqueta que às vezes dão ao servidor policial.
Uma vez eu comentei, por que não tem um policial no STF? Temos vários doutores. Coronel Luciano é um doutor. Tem conhecimento jurídico suficiente, acho que para ingressar em qualquer debate. Eu, particularmente, também me sinto habilitado a participar de debates. Alguns mais profundos, alguns menos profundos. Mas assim, nós temos vários juristas, policiais juristas capacitados que poderiam estar no STF. Você devia ver a resposta, né? Tipo, isso é um absurdo. Eu disse, absurdo por quê? Qual é o absurdo? Vai dizer que advogados, juízes, promotores, defensores, ou qualquer pessoa, porque pode ser qualquer pessoa, que tenha conhecimento jurídico, eu não vi nenhum impedimento de um policial largar o que está fazendo e poder, ou um ex-policial, enfim. Então, assim, há talvez em virtude da história dos últimos 30, 40 anos, que a gente recebeu talvez essa etiqueta, essa pecha de que nós somos meros executores truculentos. Isso não é verdade. A maioria absoluta da polícia ela é extremamente qualificada. Extremamente qualificada. Todos que estão ingressando são nível superior. Vários mestres, vários doutores, vários pós-doutores, vários autores de livros. Então, esse tipo de discussão ela tem que ser melhor avaliada, mais qualificada, baixar os preconceitos, inclusive os preconceitos que dizem que a polícia tem na política higienista, é o preconceito que muitas vezes a gente sofre pela população, pelo mundo acadêmico, e nós temos qualificação necessária para entrar em qualquer debate. E a gente tem enfrentado isso, a gente tem participado mais da academia, temos editado livros, temos participado de debates na imprensa e há uma sinalização de uma mudança, pelo menos desse viés que a gente vem enfrentando ao longo dos anos. Né? Secretário, se eu perguntasse para o senhor, a gente já está até na fase final aqui da nossa entrevista, infelizmente 1 hora é muito pouco, né? Mas se eu perguntasse para o senhor, se eu tivesse que apontar uma solução, né? Se eu pudesse apontar uma solução para que a gente pudesse, né, resolver o grave problema que a gente tem enfrentado no Brasil em relação à violência e à criminalidade, qual seria o apontamento que o senhor faria? Olha, a gente vive num mundo globalizado. Nada há de ser feito se não houver uma conjuntura. Nós não vivemos com fronteiras fechadas. As fronteiras são permeáveis e têm que ser permeáveis mesmo. A gente falava bem isso, sai muito mais brasileiro do Brasil do que imigrantes que entram no Brasil. Mas se hoje você resolver o problema de Brasília, da população em situação de rua, você tire aqui seus 1.000, 2.000, enfim, a quantidade que tem nas ruas, obviamente, outros lugares perceberão que há esse tratamento diferenciado, essa possibilidade de que as pessoas consigam uma vida melhor e outras pessoas virão para cá, talvez de Goiânia, talvez de Goiás, talvez do Nordeste. Se você resolve o problema do Brasil, virá gente da Venezuela, do Paraguai. Então é um problema sistêmico, é um problema que nunca vai ser resolvido. A história da humanidade mostra que nunca vai ser resolvido. O que tem que haver é equilíbrio. O equilíbrio é investimento numa questão social. Você identificar, porque muitas vezes as pessoas que estão nas ruas, não podemos ser ingênuos. Elas são vítimas da economia, vítimas da sociedade, mas às vezes também há um interesse. O mundo é feito de interesses, infelizmente, que essas pessoas continuem nas ruas. Continuem nas ruas. O mecanismo ele é muito complexo. Não é só... às vezes, aqui em Brasília mesmo, você identifica pessoas que têm casas, que já são... já tem algum benefício social que entrega a elas, mas por algum motivo poucas insistem em ficar na rua. Por algum motivo complexo, que eu não vou me arvorar aqui a tentar decifrar. Mas a violência em si é educação. Educação. Se você não investir massivamente na educação, você não consegue resolver. Não é uma questão de polícia. Não é só uma questão social. A pessoa tem que ter desde o início. Inclusive na questão da violência doméstica. É aquela criança desde pequena e dizer, olha, não faça isso. Respeite o seu colega.
Respeite o seu colega. Não faça isso, porque você muitas vezes tem pais homofóbicos, pais agressores de mulheres, pais racistas. E como é que você vai ter uma criança num ambiente que não é rígido, que vai crescer sem essa percepção de que aqui não é uma coisa normal? E muitas vezes é questão também do planejamento familiar. Eu sei que é duro ficar discutindo disso, mas quem não tem condições de ter filho, quem não tem condições de educar uma criança, tem que pensar muito bem se ela quer ter 2, 3, 4 filhos. Porque senão você vai retroalimentar o sistema. Então, planejamento familiar é uma coisa muito importante. Concordo. Que terminou sendo afastado. Então, assim, como eu disse, todo mundo tem direito a ter filho. É um direito constitucional. Mas sem planejamento familiar, você vai estar colocando no mundo o espelho. O Machado de Assis, né? Não transmitir a nenhum dos meus o legado da nossa miséria. Então, assim, se você não tem condições, meu amigo, toque tua vida, mas não transmita se você não pode avaliar. E a questão da educação, isso é básico, isso é desde o início. Isso influi muito na questão social. E a polícia é a última rácio. É a última rácio. A gente está aqui para conter, como o doutor Sandro fala lá, é o DIC, né? É o DIC. Quando nada deu certo antes, nós estamos aqui para conter, mas nós também fazemos parte da sociedade. Nós também temos filhos, nós também tiramos a farda e compramos pão no final do dia, e nós queremos o melhor para todos nós, porque nós fazemos parte da sociedade. Não pense que o policial é um alienígena, não. O policial é parte da sociedade. E às vezes a gente se ressente disso, porque cometemos erros, como todo mundo comete, não temos nenhum compromisso com nossos erros. Eu, particularmente, cometo uns 2, 3 por dia, erros pequenos que, graças a Deus, consigo, de alguma maneira, consertar ou mitigar, mas cometemos erros como todo mundo, mas às vezes não tem compaixão com a gente, não tem compaixão com a polícia. Às vezes tem compaixão com um bandido que esfaqueou outro, mas não tem compaixão com o policial que perdeu a cabeça num momento de pouca lucidez, porque a gente vive numa pressão. E aí eu sei que o momento está acabando, Luciano, mas assim, olha, às vezes nós somos chamados, isso eu já falei, você até reproduziu um vídeo que eu tinha falado isso, mas às vezes você tem 1 mês, 1 ano para decidir. E às vezes nós, como policiais, temos 1 segundo, 2 para tomar uma decisão. Então, se nós erramos, nós vamos responder por nossos erros. Mas tenham compaixão, porque é muito difícil. A gente está aqui para salvar vocês. E às vezes até para dar nossas vidas para salvar vocês. Mas a gente comete erros. E dentro desse sistema, eu acho que isso tem afetado também a nossa saúde mental. Porque você não tem o direito de errar. E a gente, como todo ser humano, erra. E a gente gostaria de um pouco de compaixão, independente do que a gente vai responder, né? Chegamos ao final. Felizmente gostaria aqui, como sempre, de continuar esse bate-papo, que é sempre de muito aprendizado ouvir o senhor. Agradeço imensamente a vossa participação aqui no nosso podcast, doutor Alexandre, e dizer, que está de portas abertas para recebê-lo em nova oportunidade, porque assunto aqui não falta. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço qualificado. É tão difícil a gente falar o que vem à cabeça, porque às vezes a gente tem 5, 6 minutos, é difícil de elaborar até um raciocínio, né? Me senti muito à vontade, me senti em casa. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura. Como eu disse, uma iniciativa do canal Última Rácio, recebe o apoio da editora Última Rácio, da Caixa de Benefícios da Polícia Militar e também dos estúdios da B2 Move. Até o próximo Opinião Segura. Forte abraço a todos.